asustaron cuando yo le dije que comíamos cuy. Porque ellos tienen como mascota los cuys. Para ellos es una mascota. Vamos a ir primero al tupa. Habrá poco cuy. Para tu token, pues. Bien, hay un buen grupo ya. Ya tenemos 30. No está mucho. No votes este. Listo. Hoy parece que también sí lo vamos a poder transmitir por Facebook. Fernando ha hecho todas las conexiones. Los enganches, las conexiones. Boa tarde, Demetrio. Buenas tardes. ¿Cómo está, Blanche? Buenas tardes. Buenas tardes, Bispo. ¿Cómo está, Obispo? ¿Cómo estamos? Buenas tardes. Mi obispo, ya empezaron todos, ¿no? Buenas tardes, mi hermano obispo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bendiciones para todos. De igual manera. Saludos para todos. Bien, menos para uno. Demetrio. Demetrio, buenas tardes. Buenas tardes, obispo. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Aquí salió el sol, aquí en Lima, así que disfrutamos un poco del calorcito. Qué bien. Aquí se fue el sol, estaba lloviendo ahorita. Vino acá. Vino a Lima, se viene a Lima. Se viene a Lima el calor. Qué bueno, qué bueno. A ver, esperamos algunos 2 minutos más para que se incorporen los demás. Son 35, está bien. Muy bien. Ahora está a las 6. Dilson. Pues vas a comer acá conmigo. Seguro. Dilson. Marcos, oi. Se der tempo, eu vou ler um texto bíblico, que é aquele de Lucas lá, de 24, 13 e 35. Mas aí talvez seria interessante ou você ler ou pedir alguém para ler, porque eu não tenho versão aqui em... Eu leio aqui. Tá bom? É o 24, 13 e 35. Se der tempo, se não der, eu não vou ler. Mas que seria mais para o final. Ah? 13 a 35? É. Ele é grande, né? Então, mas se der tempo eu leio. Se não, mas é só para você ficar também de sobreaviso. Ok. Tá aqui. Demetrio, podríamos estar pensando ya en el inicio. Yo empiezo con una oración, nuevamente, luego pasamos a Carmen para que dé algunas indicaciones internas y luego te pasamos. ¿Sí? Sí, señor, claro, de acuerdo. Si me permite, me gustaría, hermana Carmen, hasta ahorita no he recibido la mensaje que me dice ayer acerca de los nombres de los participantes. No las tengo, no las tengo. Se lo vuelvo a reenviar, pastor, entonces, ahorita. Está bien. Solamente para que sepan, ¿no? Ya, pero está bien. Sí, mejor. Obispo, por favor. Demetrio, pastor Demetrio.
Aprovecho lo que comentó Demetrio. Carmen, sería importante hacer la pregunta a los que están en plataforma, si todos están inscritos. Yo revisé la lista que estás enviándolo a Demetrio y parece que no encuentro un nombre. Entonces, en la lista, no sé si está, voy a poner un ejemplo, Araceli Soriano. No he visto. Quizá me equivoque. Pues solamente Hay dos en la lista están los que ahora. se han inscrito. Ya, será bueno entonces que si no se han inscrito, que puedan hacerlo. ¿Ya? Sería bueno. Voy a ver. Así es. Bien, hermanos y hermanas, muy buenas tardes. Gracias por conectarse. Gracias, Pastora Rosana, por acompañarnos el día de hoy. Y también a la doctora Lanchés, que está con nosotros. Y de hecho había mencionado, después de la oración que voy a hacer, la hermana Carmen nos dará después algunas indicaciones básicas y luego entonces Demetrio estará a cargo de lo que es la conducción de este tema. Vamos a tener un momento de oración. Vamos a orar, hermanos. Amado Dios, nuevamente te damos gracias por darnos el privilegio otra vez de estar conectados aquí, tanto los pastores, líderes, jóvenes, hombres y mujeres a nivel nacional y como también desde Brasil. Te agradecemos infinitamente porque nos permite, Señor, que vayamos formándonos, preparándonos, entrenándonos para enriquecer nuestro ministerio pastoral. Señor, ese ministerio en la cual, Señor, tú nos has designado a cada uno de nosotros. Y queremos perfeccionarlos cada vez más, pero queremos hacerlo conociendo, sabiendo, Señor, que lo que hacemos lo hacemos para engrandecer el reino de Dios aquí en la tierra. Permítanos, Señor, que hoy también tú puedes estar con los que van a disertar el tema, con cada uno de ellos, Señor. Sabemos que ellos lo harán en el idioma portugués, pero nuestro hermano Marco estará traduciendo. Pero, Señor, danos el espíritu de entendimiento, como lo hiciste, Señor, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, Dios, donde todos podamos entender ese mismo idioma para enriquecer mejor nuestro conocimiento. Gracias, buen Dios. Ahora quedamos nuevamente en tus manos. Te lo pedimos en tu bendito nombre. Amén. Amén. Hermana Carmen. Buenas tardes y con todos y con todas. Gracias, obispo. Dándole la bienvenida aquí a todos los jóvenes que estoy viendo cómo se van anotando. Perdón, estaba mirando el incremento de nuestros jóvenes. Felicitándolos también por lo que pudieron estar participando el día de ayer desde distintos lugares, haciendo realmente experiencias muy especiales, como en el Cusco, que tuvieron que subirse la parte más alta para poder tener el internet, porque sí, bueno, esa es una de las dificultades que a veces en nuestro país. Pero bien, dándoles también la bienvenida. Hoy tenemos una jornada bastante larga, pero la vamos a tener con 2 cortes entre cada una de las clases. Presten mucha atención. Ya me hizo llegar la profesora del curso de ayer las preguntas. Se las voy a mandar también a través del WhatsApp. Y para que ustedes puedan preparar luego sus informes para la calificación. Bueno, y con todo listo, empecemos, hermano Demetrio, que estamos aquí a la disposición de usted también. Gracias, hermana Carmen. Yo puedo ver su gatito ahí también con usted, listo para... muchas gracias por esta oportunidad. Es un placer muy grande estar con ustedes una vez más y para presentar a ustedes una de las profesoras nuestras ahí del Seminario Teológico Metodista en São Paulo, Brasil. La reverenda doctora Blanches de Paula es la rectora académica del Seminario Metodista en São Paulo, Brasil, y también presbítera de la Iglesia Metodista de Brasil.
Su ciudad de origen se llama Leopoldina, en el estado de Minas Gerais. Su tiempo en ministerio está a un poquito más de 27 años y está dedicándose a la teología práctica a más de 23 años. Su principal área de estudios es teología práctica. Su principal alegría en el ministerio pastoral y educacional es ayudar en la salud integral de todos y todas y a las instituciones a la luz del Evangelio. Sus referenciales teológicos son Henry Nouwen, Christoph Schneider, Harprecht, Gregory Ellison, Leonardo Boff, Jung Mo-sung, Karen Scheib y Lothar Carlos Hoch. Es también una persona a mí personalmente que me gustó mucho, es una gran amiga, tengo aprendido muchísimo y una persona ahí muy importante a mí, pero también a mi esposa y mi hijito. Y es con mucho gusto que te doy la palabra, Blanches, que Dios la bendiga. Muchas gracias. Gracias, Demetrio. Graças, buenas tardes a todos e todas. Eu não vou falar castelhano. Pastor Marcos vai ajudar-me. Eu hablo um pouquinho de portunhol, mas para facilitar nossa comunicação, eu escolhi falar em português. Esse tipo de evento nos ajuda também, além da teologia, a aprendermos uma nova língua. Esta nueva clase de evento, ¿no? de evento virtual, también nos ayuda y nos reta a aprender un nuevo idioma. Obrigada ao bispo. Gracias al obispo. Se detuvo la imagen. Ok, voltou. Volvió. Graças ao bispo pelo convite. Gracias, obispo, por la invitación. Saudações a Rosana, que está aqui conosco também. Saludos a la pastora Rosana Panizo, también que está con nosotros. Aos nossos alunos e alunas do CTP. A nuestros alumnos y alumnas del curso CTP. E a todos os irmãos e irmãs. Y a todos los hermanos y hermanas. E ao nosso querido pastor Marcos, que está nos traduzindo. Amém. Bueno, e ao Demétrio também, um grande amigo. A nosso grande amigo Demétrio também, graças. Eu vou compartilhar a tela algumas vezes. Eu vou compartilhar a pantalla algumas vezes com vocês. Mas esse material será enviado para vocês. Pero toda a diapositiva, todo este material se le enviará a vocês. Vocês conseguem enxergar? Logram ver? Sim. Sim? Sim? Quer que aumenta, ô Marcos? O quadro aqui das nossas imagens cobre um pouquinho aqui, mas eu acho que dá para entender, não tem problema não. Sim. Está ok aí? Ok. A única coisa que eu escrevi em espanhol foi consejería pastoral. La única cosa que he escrito en castellano fue consejería pastoral. Já empezamos. Sim. Eu gostaria de começar lembrando um texto bíblico que está em Provérbios capítulo 13, versículo 10, e eu coloquei aqui no Marcos. Me encantaría empezar leyendo ese texto bíblico que se encuentra en el libro de Proverbios, capítulo 13, versículo 10. ¿Puedo leer, profesora? Sí. Proverbios, capítulo 13, versículo 10. Ciertamente la soberbia concebirá contienda, mas con los avisados está la sabiduría. Nós sabemos que temos aí traduções diferentes. Bueno, também, sabemos que hay distintas traducciones. Mas em português, a palavra aconselhar aparece aqui
na segunda parte do texto. Deixa eu procurar aqui um pouquinho, professor, que eu tenho outra tradução aqui, de repente tem. Bueno, ciertamente la soberbia produce discordia, pero con los prudentes está la sabiduría. Não habla. A prudência aí é o aconselhamento. Sim. Me gostaria, então, de destacar que o aconselhamento, se a gente for olhar na Bíblia, é uma prática de sabedoria. Me gustaría destacar este punto específico, ¿no? Que la consejería en la Biblia es la práctica de la sabiduría. Se formos olhar em todos os livros da sabedoria, se podemos mirar en todos los libros, ¿no? De la sabiduría, nós encontramos vários, entre aspas, não sei como se fala isso. Podemos encontrar, entre comillas, vários conselhos. Vários consejos. E um dos livros que nós encontramos muitos conselhos. E um dos livros onde há muitos consejos. É Provérbios. É o livro de Provérbios. Porém, por exemplo, um livro que nós encontramos várias partilhas dos nossos sentimentos. Sin embargo, outro livro também que encontramos vários sentimentos compartidos. São os Salmos. É o livro de los Salmos. De outro lado, no Novo Testamento. Bueno, el otro lado, el Nuevo Testamento. Quando encontramos as parábolas. Quando encontramos as parábolas. As histórias de Jesus em suas curas. Las historias de Jesús en sus sanaciones, en sus curas. Também encontramos ali o aconselhamento. Também podemos ver aí que está dentro da consejeria, não? É por isso que o aconselhamento ele começa com a vida. Por isso, a consejeria começa com a vida. Com a situação ou de crise. Com uma situação que muitas vezes pode ser de crise. De uma transição na vida. Uma transição na vida, não? Por exemplo, uma pessoa que é solteira e vai se casar. Ou seja, uma pessoa que ahorita é solteira, não? Pero se vai casar, se vai ao matrimônio. E o chão do aconselhamento é o cotidiano da nossa vida. O piso, o suelo de la consejería es justamente eso, es el cotidiano de nuestra vida, es la base. E por isso que todos e todas nós es por eso que nosotros somos convidados e convidadas a sermos um bom conselheiro ou uma boa conselheira. Por isso que nosotros somos invitados a sermos buenos consejeros, consejeras também. E por isso o que é a primeira parte então da nossa conversa de hoje à tarde é deixar claro. Bueno, la primera parte de nuestra charla esta tarde es dejar bastante claro o que é a consejeria pastoral. O que é consejeria pastoral, como diz a pastora? Eu coloquei um conceito geral sobre aconselhamento. Um conceito general. Que coloquei assim, o aconselhamento é uma atitude... Quer que eu leia, professora? Sim, por favor. La consejería es una actitud de escucha relacional que proporciona descubiertas de nuevos horizontes y sentidos de la vida a partir de la fe cristiana. Vejam, nós temos uma expressão diferente aqui. Escuta relacional. Escucha relacional, que se relaciona. O que seria isto? Bueno, ¿qué es esto, no? Quer dizer que quando eu estou diante de alguém para escutar, significa dizer que quando eu estou delante de alguém, de alguma pessoa para escutar, eu tenho que ter compaixão dessa pessoa. Eu necessito ter compaixão desta pessoa.
A palavra compaixão La palabra compasión é uma palavra-chave no aconselhamento pastoral. es una palabra clave, una palabra clave en la consejería pastoral. É estar com a outra pessoa Significa estar termina A o outra- raciocínio, professora. estar com a outra pessoa na sua dor, no seu sofrimento. Estar justamente con esta persona en su dolor, en su sufrimiento. Sim. E por isso que, e não somente na dor e no sofrimento, mas em qualquer transição ou dificuldade que essa pessoa possa estar passando. Y no es solamente estar con esta persona en su dolor, en su sufrimiento, pero en cualquier situaciones de su vida cotidiana. Isso é uma escuta relacional. Eso significa escucha relacional. Então, não basta escutar, Entonces, no basta solamente escuchar, é necessário ter compaixão. es necesario tener compasión. Essa atitude é uma atitude cristã, Esta actitud es una actitud cristiana, mas o aconselhamento ele precisa de um treinamento, ele precisa de uma prática, ele precisa de uma orientação. pero la consejería necesita de práctica, necesita de entrenamiento Para que você consiga fazer essa escuta relacional para que usted logre hacer esta escucha relacional de uma forma mais ágil e sábia. de una forma más rápida y con sabiduría. É por isso que daqui a pouco eu vou falar para vocês, dar algumas orientações sobre quais seriam os principais aspectos de um bom aconselhamento. En un rato más voy a brindar a ustedes, ¿no?, cuáles son los principales aspectos de una buena consejería. E por isso que a parte final desse conceito diz que essa atitude proporciona descoberta de novos horizontes. Por eso que la parte final de este concepto, ¿no?, proporciona la descubierta de nuevos horizontes. Ou seja, novas possibilidades de vida, O sea, nuevas posibilidades de vida, novas maneiras de viver essa vida com sentido e com alegria. nuevas maneras de vivir la vida con sentido y alegría, Mas com uma base única, que é a fé cristã. pero basado, cimentado en una base única, que es la fe cristiana. E aí eu começo aqui a trabalhar essas dimensões básicas do aconselhamento pastoral. Entonces, ahora empezamos a trabajar las dimensiones básicas de la consejería pastoral. Sim. Antes disso, porém, eu gostaria de fazer uma breve reflexão com vocês. Antes, un poquito antes, ¿no? Todavía me gustaría hacer una reflexión con ustedes. Imagine que vocês têm diante de vocês uma pessoa. Imagínense que ustedes tienen delante de ustedes una persona. E essa pessoa está buscando ajuda para um aconselhamento. Y esa persona está en búsqueda de una ayuda como consejería. O que você faria se você estivesse com essa pessoa e tivesse que oferecer este aconselhamento? ¿Qué usted haría si estuviese delante de esa persona y tendría que ofrecer a ella o a él una consejería, un asesoramiento? Você faria uma oração e despediria essa pessoa? Usted haría en primer lugar una oración y después se despediría de la persona. Bueno, hasta aquí nomás, chachal. Sim. Você leria o Salmo 119 e depois também despediria essa pessoa? O entonces tú agarra la Biblia y lee el Salmo 119 y después que se vaya la persona, ¿no? Ya leí la Biblia. Salmo 119 é o maior salmo que tem, né? El más grande salmo, ¿no? Você simplesmente começaria a falar com ela sobre a vida e não a escutaria?
usted empezaría a hablar, ¿no? Por los codos, ¿no? Hablar sobre la vida y tampoco le escucharía. Ou você poderia, na verdade, orar, falar da Bíblia, né? Ler um texto talvez, escutar essa pessoa. O usted podría orar, leer quizás un texto de la Biblia y escuchar a esta persona. O que você faria? ¿Qué harías? Isso eu tenho quase que certeza de que cada um e cada uma de nós temos uma espécie de passo a passo do que faria. Yo estoy seguro que cada uno de nosotros tendremos ya de antemano en nuestra mente un paso a paso, ¿no? ¿Qué hacer? ¿Cómo hacer? Mas uma primeira dica que eu dou Pero una primera pista que les voy a dar é com uma outra pergunta. es con una otra pregunta. Como você gostaria de ser aconselhado ou aconselhada? Como você gostaria que alguém te escutasse? O sea, le devolviendo la pregunta a ti, ¿no? A ustedes. ¿Cómo ustedes le gustarían ser escuchados, le gustarían ser acogidos para ser aconsejados? Recibir la consejería y el asesoramiento. Sim, você poderia então comparar o que você faria se você estivesse com uma pessoa e como você gostaria de ser ouvido ou ouvida se você estivesse precisando de aconselhamento. O sea, tú agarras y comparas, ¿no? Como como a ti te le gustaría ser escuchada, ser asesorada, recibir el asesoramiento y la consejería, ¿no? Y cómo tú estás haciendo o que tú puedes hacer, ¿no? Com a outra persona. Agora, acima de tudo isso que eu falei, pero arriba de todo isso que eu falei, a melhor dica é olharmos como Jesus conversava com as pessoas. Bueno, a melhor pista que podemos ter em esse momento é mirar a pessoa como Jesus mirava. Jesus, ele escutava muito mais que falava, por exemplo. Por exemplo, não, Jesus escutava muito mais que falava. Jesus, ele dialogava com as pessoas. Jesus dialogava, conversava, charlava com as pessoas. Jesus também desafiava as pessoas. Jesus também, Jesus também desafiava as pessoas. Por exemplo, vá e não peques mais. Por exemplo, que te vayas e não peques mais. Outro exemplo é, vá e se apresente ao sacerdote. Outro exemplo é que te vayas al templo e apresenta-te al sacerdote. Esta tarefa, então, não pertence a Jesus, pertence a nós. Esta tarefa não pertence a Jesus, pertence a nós. Quando nós recebemos um aconselhamento, nós precisamos tentar enfrentar a situação que nos inquieta. Quando recebemos a consejería, nós que somos retados, ¿no? A seguir adelante e lidiar com nossas inquietudes. Agora, então, eu vou mostrar para vocês alguns aspectos. Ahorita passo a mostrar-lhes outro aspecto. Deste passo a passo, o que eu devo prestar atenção quando estou aconselhando alguém. Deste passo a passo, não? Les vou mostrar agora como parte do processo este passo a passo como lidar com essa situação. Voltando então aqui no nosso slide. Volvendo acá na diapositiva. A primeira coisa está escrito mundo da vida. É mundo da vida mesmo em castelhano? Mundo da vida. A primeira coisa que está escrito é mundo de la vida. Sim. O que é mundo da vida? O que é mundo de la vida? Ontem, tanto a professora Daniele como o professor Paulo mencionou sobre essa expressão. Ayer mencionou tanto o professor Pablo Garcia como a professora Daniele também falaram desta expressão, deste término. Para entender o texto bíblico, eu preciso entender o contexto de onde esse texto ele surge. Para compreender
Para compreender el texto bíblico, yo necesito comprender el contexto de donde este texto está surgindo, não? Sim. Por isso, no aconselhamento, nós também precisamos entender o contexto daquilo que a pessoa está me dizendo. Quem é essa pessoa que está diante de mim? Por isso também, na consejería, necesito saber o que sucede com esta pessoa em seu contexto de vida, não? Para brindarle uma consejería, perdão. Quem é essa pessoa? De onde ela vem? Ela trabalha? Ela é solteira? Ela é casada, por exemplo? Quem é esta pessoa? Quando hacemos a consejería, não? Então, cada das perguntas, quem é esta pessoa? De onde vem? Trabalha? É solteira? Não? Ou seja, seu mundo. Esse é o mundo da vida. Isso significa o mundo da vida. Quando, então, esse é um primeiro aspecto que eu preciso prestar atenção no aconselhamento. Esse é o primeiro aspecto que eu necessito poner toda a atenção. E a partir desse mundo da vida, o que a pessoa está interrogando? Quais são as perguntas que ela está trazendo para mim ou as angústias? E a partir do mundo da vida desta pessoa, entender e escuchar suas perguntas, suas interrogantes, não, suas aflições que me traem a mim, que sou o consejero. Depois disso, eu preciso também ter um outro aspecto comigo no aconselhamento. Depois disso, eu tenho também comigo um outro aspecto da consejería. Como eu leio a Bíblia, como a Bíblia me ajuda a interpretar e ajudar esta pessoa que está diante de mim. Como eu leio a Bíblia? Como a Bíblia pode ajudar-me a ajudar esta pessoa? Sim, então eu preciso ter uma boa compreensão da Bíblia, um bom estudo da Bíblia para poder ajudar uma outra pessoa. Então, eu necessito ter uma boa compreensão da Bíblia, uma boa compreensão dos textos bíblicos para poder apoiar e ajudar esta pessoa. Uma outra coisa é o que eu coloquei aqui como vocação. Uma outra cosita que puso acá é a vocação. Existem algumas pessoas que têm uma vocação natural para um aconselhamento. Existem pessoas que têm esse chamado a la consejería de forma natural. Que conseguem escutar uma pessoa e cuidar de uma pessoa tranquilamente. Que logram escuchar uma pessoa, cuidar dessa pessoa, não estar aí cerca dessa pessoa tranquilamente. Mas alguns de nós não temos muito essa vocação. Pero outros, ou seja, alguns de nós não temos muito essa vocação, não, de escuchar, de esperar, de estar aí, tanto, não. Mas Deus pode chamar a todos e todas nós para oferecer um aconselhamento. Sin embargo, Deus pode chamar a cada um de nós para receber esta vocação, não, de la consejería pastoral. E por isso nós podemos então aprender como aconselhar. Por isso, podemos aprender como brindar consejerias pastorais. Vou dar um exemplo. Há alguns pastores e pastoras que gostam muito de pregar. Exemplo, há pastores que le encanta a predicação, le encanta predicar. Mas não lhe encanta aconselhar. Pero não lhe gusta aconselhar. Mas, como pastor ou pastora, não tem escolha, você vai precisar aconselhar. Pero como pastor e como pastoras não temos a escolha, ou seja, não podemos elegir. Eu quero, eu vou aconselhar ou eu não me vou aconselhar. Eu não tenho essa opção, é sim ou sim. Por isso, como pastores e pastoras e mesmo líderes leigos, nós outros precisamos aprender. Por isso, como pastores e pastores, líderes laicos, necessitamos aprender. E por isso nós destacamos que este é um ministério do cuidado. Por isso podemos destacar que este ministério podemos chamar de ministério do cuidado. Lembrando que a palavra ministério na Bíblia significa um serviço. Solamente acordando que a palavra ministério na Bíblia significa serviço. E aí nós fazemos então um serviço de escuta. Então, hacemos o serviço de escuchar. Qual é mais fácil? Vou interromper um pouco. Escutar
ou falar? ¿Cuál es más difícil? ¿Escuchar o hablar? Geralmente, quando eu faço essa pergunta, boa parte dos grupos respondem, é mais fácil falar. Bueno, sin embargo, muchas veces cuando hago la pregunta a los grupos, ¿no? Y le pregunto si es más fácil escuchar que hablar, van a decir que es más fácil hablar. Por isso, teremos que começar a treinar a nossa escuta. Por eso que tenemos que, sí o sí, empezar a entrenar nuestra escucha. Por exemplo, há algumas pessoas que são mais difíceis para escutar. Por ejemplo, hay algunas personas que son más difíciles para que le escuche. Elas falam muito, o tempo Elas- inteiro. Hablan demasiado, hablan por los codos. Se você tiver vontade de parar de escutar, dê Bueno. mais um passo, continue escutando. Bueno, si tú tuvieras ganas de no escuchar más, bueno, sigue escuchando. Sim. E aí você vai conseguir, então, ajudar esta pessoa a se escutar. Entonces, en ese proceso tú vas a lograr ayudar a esa persona para que ella misma logre escuchar a sí misma. Agora, uma orientação na escuta, Ahora, una pequeña orientación en este proceso de escucha, quando estamos especialmente no aconselhamento. específicamente en la consejería. Quando uma pessoa chega e começa a falar e a expor a sua situação, Cuando una persona llega y empieza a hablar, a exponer su situación, é importante que você acolha essa pessoa. es importante que tú hagas la acogida de esta persona, ¿no? Você pode fazer a sua oração Puedes hacer tu oración, ¿no? e pode dizer, estou aqui para escutar você. Puedes hacer su oración y también decirle, estoy acá para escucharle. Mas eu gostaria também que você estivesse aqui para me escutar. Pero me encantaría que tú estuviese acá también para escucharme. Então, o que eu estou propondo para você é um diálogo. Entonces, lo que voy a proponer ahora a ti es un diálogo. Um diálogo em que Deus está conosco também. Un diálogo en que Dios está con nosotros también. Ou seja, um aconselhamento pastoral sempre minimamente é a 3. O sea, una consejería pastoral sí o sí tiene 3 personas. Eu, você e Deus. Tú, yo y Dios. Quando falamos isso no início, quando começamos a conversar com a pessoa, fica mais fácil escutar e ser escutado. Cuando empezamos a hablar en el inicio, ¿no? Queda más fácil escuchar a la persona y también ser escuchado. Por isso que é importante, depois da escuta, que está aqui nossa quinta dimensão, Por eso que es importante, después de este proceso, ¿no? El quinto paso acá de la escucha, trabalharmos o que é um processo decisório. trabajar lo que es este proceso de toma de decisiones. É impossível tomar decisão se nós não escutarmos primeiro. Es imposible, queda imposible tomar decisiones sin antes escuchar, Sem antes também dialogar com a pessoa. sin antes también dialogar con la persona. Um processo decisório, ele tem a primeira parte, a Bíblia, né? A espiritualidade. En este proceso de toma de decisiones tienen la primera parte, que es la Biblia, A nossa espiritualidade, nuestra espiritualidad, que nos inspira a que tipo de decisão que eu vou precisar tomar. que inspira a nosotros y nos ayuda a qué tipo de decisión vamos a tomar en ese momento. Ou seja, eu preciso lembrar quais são os valores do Evangelho num processo de decisão. O sea, yo necesito saber los valores que hay en el Evangelio para el proceso de toma de decisiones. E por isso que o aconselhamento, ele também é um processo de mudança, é um processo que a gente chama de conversão. Por eso es que la consejería también es un proceso que llamamos de cambio, que podemos llamar de conversión.
Por exemplo, se essa pessoa ela está com uma situação que ela não consegue perdoar a outra pessoa. Por ejemplo, una persona que tiene una situación que no logra perdonar a otra persona. Qual é o valor do evangelho que vai ajudar essa pessoa nessa decisão pelo perdão? ¿Cuál es el valor que hay en el evangelio que le brindará una ayuda a esta persona que tiene ese problema de falta de perdón? Por exemplo, quando oramos o Pai Nosso. Por ejemplo, cuando oramos la oración del Padre Nuestro. Eu me lembro, vou contar uma história. Bueno, yo me acuerdo acá, yo voy a contar una pequeña historia. Que uma senhora na igreja, una anciana, una señora de la iglesia, ela disse para mim que ela não conseguia orar o Pai Nosso completamente. Me dijo que no lograba orar el Padre Nuestro completamente, no completo. Ela chegava num determinado momento e ela saltava a parte, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Ella empezaba a orar el Padre Nuestro y llegaba en un cierto punto y saltaba ese punto y seguía adelante, ¿no? Saltaba el punto que dice, ¿no? Perdona nuestras deudas así como nosotros perdonamos a aquellos que nos ofenden. Uhum. E tivemos que conversar por que ela tinha essa dificuldade de orar essa parte da oração. Tuvimos que conversar en una conversación y preguntar por qué tendría esta dificultad de orar esa partecita de la oración del Padre Nuestro. E ela disse que ela não orava porque ela não conseguia perdoar as pessoas. Me dijo que no oraba esa partecita porque no lograba perdonar a las personas. E tivemos que conversar com ela sobre o que é perdoar. Y tuvimos que conversar con esta persona, con esta señora, enseñarle lo que significa perdonar. Perdoar é uma decisão em que você recomeça um novo tipo de relacionamento com a outra pessoa. Perdonar es una decisión donde tú empiezas un nuevo tipo de relación con esta persona. Nunca vai ser a mesma relação. Nunca vai ser a mesma relação que anteriormente. Mas também é uma chance que você dá a você mesma. Pero también, sin embargo, es una chance que tú brinda a ti mismo, que tú da a ti mismo, ¿no? De não ficar escravizado ou escravizada com a sua mágoa. De não quedar em la esclavitud por su mágoa. Porque você pode viver talvez o resto da vida carregando esse sentimento. Porque quizás tú puedes vivir toda la vida cargando ese sentir, ¿no? Ese sentimiento de esclavitud, de falta de perdón. Este exemplo nos ajuda também a lembrar aquele aspecto que eu falei da sabedoria. Este texto nos ajuda a acordar el aspecto que yo hablé sobre la sabiduría. Quando nós começamos a aconselhar alguém, quando nosotros empezamos una consejería, aconsejar a alguien, o aconselhador ou a aconselhadora pode ser desafiado a reafirmar alguns conceitos da fé para essa pessoa. Aquel que está brindando la consejería se ve muchas veces obligado a afirmar algunos valores que están en la Biblia sobre perdón, por ejemplo. E por isso que temos que ter uma boa leitura bíblica. Y por eso tenemos que tener una buena lectura bíblica. Um bom estudo sobre várias pessoas, por exemplo, que já estudaram sobre perdão. Um estudio sobre várias pessoas que já investigaram sobre esse tema, não? Perdão. Porque quando nós chegamos na etapa da decisão, porque quando chegamos justamente em este ponto, em el processo de toma de decisões, nós podemos ajudar a pessoa a mudar a sua perspectiva e vivência. Por exemplo, do perdão. Podemos ajudar essa pessoa a cambiar sua perspectiva de vivência em este ponto, não? Em el perdão. Porque a decisão não é minha como aconselhadora, a decisão é da pessoa. Porque não é minha decisão como consejero, é decisão da pessoa como que está recebendo o aconselhamento. Eu já tomei a decisão de estar com ela nesse momento. Eu todavía já tomei minha decisão de estar com esta pessoa para lhe apoiar.
E até mesmo de, se for o caso, acompanhá-la acompanhá-la para o momento em que ela vai se reconciliar com uma outra pessoa. Incluso estou dispuesto a estar com esta persona quando se vaya a pedir perdão a uma persona. Mas quem tem que pedir o perdão é essa pessoa. Pero quien tiene que pedir perdón es esta persona. Isso nos lembra a tarefa que Jesus sempre deixou com as pessoas. Isso nos acuerda da tarefa que Jesus deixou com as pessoas. Quando ele dizia, vá e faça isso. Quando le dizia, não, vaya e hagam esto. Porém, Jesus, ele deixava a decisão nas mãos da pessoa. Sin embargo, Jesús dejaba las decisiones en las manos de las personas. Ele não obrigava ninguém a fazer nada. Él no les obligaba a hacer nada. Por isso que o aconselhamento não é sinônimo de dar conselho. Por eso, la consejería no es sinónimo de dar consejos. Um exemplo é, aqui no Brasil, Un ejemplo acá en Brasil, é relativamente simples. bueno, es sumamente simples, ¿no? Pastora, que cor eu posso pintar a minha casa? Pastor, ¿de qué color puedo pintar yo mi casa? Ah, pode pintar de amarelo. Ah, hermano, pinta de amarillo, pe. Ela vai, pinta a casa de amarelo. Por si se va y se pinta la casa de amarillo, ¿no? E diz assim, a pastora falou para eu pintar a minha casa de amarelo. Ah, la pastora me dijo para pintar mi casa de amarillo. E ninguém da casa dela gostou da cor. Y nadie en su familia, en su hogar, le ha gustado del color. E aí essa irmãzinha vai culpar a pastora por ter dito isso para ela. Mi casa es pintada de amarillo, ¿no? Por si acaso. Ah, desculpa aí. Bueno, se van a culpar a la pastora, el pastor por esta consejería, entre comillas, ¿no? Por isso isto é algo que, por isso que aqui nós estamos falando de uma introdução, é algo muito delicado no aconselhamento. Desculpa. Por isso estamos falando de uma questão que é bastante delicada, que é sumamente delicada na consejería. Eu preciso lembrar a pessoa dos valores do evangelho. Eu necessito acordar a la persona del valor del evangelho. Eu preciso, inclusive, há momentos que eu preciso dizer, olha, essa decisão, ela não se relaciona com aquilo que está escrito no evangelho. Em algum momento eu vou ter que dizer, mira, esta decisão que tu estás tomando não tem relação alguma com os valores do evangelho. Mas eu tenho que dizer, baseado nisso, a decisão está nas suas mãos. Pero eu tenho que dizer-te, não, baseado em isto, a decisão está em tuas manos. Nós podemos alertar dos perigos de uma decisão errada. Podemos alertar esta pessoa de uma decisão equivocada. Mas existe uma tarefa que é dela. Pero, sin embargo, existe a tarefa que é de esta pessoa. Por isso que o aconselhamento pastoral é uma arte. Por isso a consejería pastoral é uma arte. Uma arte do diálogo. Uma arte do diálogo. Do respeito. Do respeito. Do momento em que a gente pode, como eu coloquei aqui no último item, gerar uma nova vida, né? Um novo momento de vida. Do momento, que, como puso acá, ¿no? De generar uma nova vida, uma nova perspectiva da vida. Eu coloquei aqui no outro slide. Eu pus acá na outra diapositiva. Uma forma um pouco mais objetiva disso tudo que eu falei. Uma forma um pouco mais objetiva, sucinta, de tudo o que falamos hasta agora. O aconselhamento pastoral é um processo. E a consejería pastoral é um processo. Que tem começo, meio e fim. Que tem começo, meio e fim. No primeiro momento, então, eu já falei sobre isso, nós precisamos fazer uma boa acolhida. E no primeiro momento, temos que sim ou sim fazer uma boa acolhida. Imagina só você começar a aconselhar, eu acredito que vocês estão me vendo aqui, e eu ficar aqui, ó, no meu celular.
olhando para o meu celular e você falando comigo. Imagínate uma pessoa que viene buscar su consejería y mientras está hablando, tú estás ahí chateando, ¿no? Y ahí en WhatsApp, tal. Será que a gente vai gostar de que alguém nos escute assim, que nos aconselhe, olhando o tempo todo para o celular? Bueno, ponemos en lugar de esa persona. Me gustaría estar así, ¿no? Siendo aconsejado por una persona que no está con la atención en mi persona, y sino en su teléfono. Por isso, uma boa acolhida é um bom começo para um aconselhamento. Por esto, una buena acogida es un inicio genial. Preciso também trabalhar nessa acolhida geralmente a gente indica uma oração. Necesito trabajar en esta acogida, ¿no? De forma general indicamos una oración, hacemos una oración, ¿no? E começamos a conversar com a pessoa, perguntando o que a inquieta, o que a traz para conversar conosco. Y empezamos a hablar, a dialogar con esta persona, preguntando sobre sus inquietudes, por qué ha venido a hablar conmigo, ¿no? Tal. Então seria a acolhida, diálogo, a sabedoria da interpretação bíblica, como eu já falei. Bueno, acá entonces sería, ¿no? En ese proceso de paso a paso, la acogida, el diálogo, la sabiduría de la interpretación bíblica. Porque em meio ao diálogo você pode se lembrar, o aconselhador, a aconselhadora, de um texto bíblico. En medio del diálogo, de la charla, tú te acuerdas de un texto bíblico, ¿no? De un versículo bíblico, de un texto bíblico, ¿no? E é interessante que, dependendo do que a pessoa nos diz e como nós fazemos essa relação, por exemplo, com a Bíblia. Es bastante interesante que cuando escuchamos a la persona, lo que está diciendo, y hacemos esta relación con el texto bíblico, nós também somos convidados e convidadas a trabalhar a nossa espiritualidade. Nosotros también somos invitadas a trabajar nuestra espiritualidad. Vocês já viveram alguma situação em que a pessoa começou a dizer várias coisas para vocês e vocês disseram, nossa, essa situação é impossível de ser resolvida? ¿Ya estuvieron con alguna persona en una consejería donde la persona empezó a hablar muchas cosas pesadas, ¿no? Para usted y tú en tu cabeza pensabas assim, wow, qué situación, ¿no? Imposible de arreglar. Sim. E por isso que quando falamos também do passo a passo, sempre a nossa espiritualidade, a nossa fé será tocada. Por esto, siempre que empezamos en este paso a paso y llegamos al punto de nuestra espiritualidad siempre va a ser tocada también, siempre. Não só a espiritualidade de quem a gente está aconselhando, mas a espiritualidade do aconselhador e da aconselhadora. No solamente es tocada la espiritualidad de la persona que está recibiendo la consejería, pero también es de nosotros, los que están aconsejando a esta persona, nuestra espiritualidad también es tocada. Porque existe algumas perguntas nisso. Porque existen algumas interrogantes aí. Por exemplo, podemos perguntar para a pessoa como você gostaria que essa situação fosse resolvida. Bueno, tú podrías preguntar a la persona, ¿no? ¿Cómo te gustaría que esa situación fuera arreglada? E ao escutar isso, nós vamos perceber até que ponto esse querer, ele tem, então, uma proximidade com os valores do Evangelho. Y cuando escuchamos su respuesta, podemos medir cuánto su querer está contactado, está conectado con los valores del Evangelio. E quando não está, nós precisamos alertar. Y cuando no está conectado, su querer de arreglar la situación no está conectada con el Evangelio, tenemos que también alertar a esta persona. Isso é chamado aqui, nesse passo a passo, de orientações. En este proceso de paso a paso que les muestro acá, llama-se orientaciones. E às vezes a pessoa, ela tem um desejo, uma vontade que se coaduna com o Evangelho. Y muchas veces la persona tiene el deseo, su voluntad, que realmente está mezclada con los valores del Evangelio. Mas ela se sente frágil para enfrentar a situação.
pero ella se siente sumamente frágil, débil para afrontar esta situação. Por isso, nós também precisamos de ajudar a fortalecer a fé dessa pessoa. Por isso também nos toca ajudar esta pessoa para que fortaleça sua fé. E podemos, como já falei anteriormente, caminhar com a pessoa para além daquele momento do aconselhamento. E por isso, como falei anteriormente, podemos caminhar com esta pessoa para, además de onde estamos, para además de la oficina ou de la sala de onde estamos brindando. Podemos fazer uma visita em sua casa, se for preciso, se ela abrir a casa dela. Podemos fazer uma visita em seu hogar, em sua casa, se todavía abrir sua porta, não, para que podamos ir recebendo a invitação, não? Podemos fazer uma visita no hospital. Podemos fazer a visita hospitalária no hospital, não? Podemos mediar uma conversa entre essa pessoa e uma outra pessoa. Podemos servir como mediadores, não? Pessoas que vão intermediar uma conversação, não? Entre um e outro, duas partes. Por isso que o aconselhamento pastoral, ele vai além daquele momento. Por isso que a consejería pastoral vai mais allá de simplesmente este momento em la oficina ou em la sala. E esse último ponto, que são as mudanças. E este último ponto, não, que são os cambios, é o momento em que, possivelmente numa conversa que consideramos relativamente simples, esse é o momento de onde, em uma conversa que consideramos sumamente simples, sencilla, pode não somente mudar a vida daquela pessoa, pode não somente cambiar sua vida, a vida de esta pessoa, mas várias pessoas ao redor dela. Mas muito mais pessoas que estão ao seu redor. Por exemplo, até a sua família, o seu ambiente de trabalho. A sua família, seu ambiente de trabalho. E por isso, na segunda parte agora da nossa fala, por isso, na segunda parte agora de nossa exposição, de nossa aula, nós vamos falar de vocação para o aconselhamento. Em essa segunda parte, vamos falar da vocação para a consejeria. O que em nós precisa ser chamado também para mudanças, se for necessário. O que há dentro de nós que também é chamado para cambiar. Porque o aconselhador e a aconselhadora precisa também ser uma pessoa aberta para ser aconselhada e aconselhada. Porque a pessoa que brinda a consejería pastoral, não, seja ele ou ela, tem que também estar aberta ou aberto a este cambio. E por isso eu vou mostrar para vocês aqui na tela. Por isso eu vou mostrar acá na pantalla que temos um chamado de Deus. Que temos um chamado de Deus. De nossos sentidos. De nossos sentidos. Como olhamos, como miramos, como escutamos e como falamos. Como falamos. Isso é uma dimensão contínua para quem quer exercer o aconselhamento pastoral. Isto é uma dimensão contínua de continuidade para aqueles que exercem a consejería pastoral. Como eu estou olhando a pessoa ou a situação que a pessoa me traz. Como eu estou mirando a pessoa e como eu miro a situação que esta pessoa ha traído a mim. Como estou escutando o que ela está me falando. Como eu estou escutando o que está dizendo. E o que eu estou falando para ela. E o que estou falando para ela. Qual que seria então a vocação do olhar? Qual seria então a vocação da mirada? Você pode ler essa parte, Marcos? Sim, um pouquinho. A vocação da mirada involucra como miramos as pessoas, a nós mesmos, em nosso ambiente e a Deus, não? Ou seja, como involucra como miramos a las pessoas, como miramos nós mesmos, e como miramos o ambiente ao redor e como miramos como é nossa mirada hacia Deus. Por exemplo, um dos problemas, uma das situações que enfrentamos em aconselhamento pastoral é a baixa autoestima.
Por ejemplo, uno de los problemas que afrontamos en la consejería pastoral es la baja autoestima. A pessoa não gosta dela. La persona no le gusta a sí misma. Quando ela olha para ela, ela não gosta. Cuando se mira a sí misma, no me gusta de. E então isso a gente precisa trabalhar o que significa a imagem de Deus na vida dela. Entonces necesitamos en este punto, ¿no? En este punto de baja autoestima, trabajar lo que es la imagen de Dios en su vida. Agora, se isso acontece com o aconselhador, a aconselhadora, Ahora, ele também precisa pedir ajuda. Ahora, si eso sucede también con nosotros, los consejeros, nosotros también necesitamos de ayuda. Por isso, eu vou pegar isso como exemplo, que às vezes nós aconselhadores, quando vamos aconselhar, por eso yo voy a agarrar esto como ejemplo, porque nosotros como aconsejadores, como consejeros que vamos a aconsejar a las personas, às vezes o problema que a pessoa nos partilha é o nosso, nós estamos vivendo o mesmo problema. Algunas veces cuando esa persona nos comparte sus problemas, nosotros estamos viviendo lo mismo problema que ella. E aí nos perguntamos, como posso ajudar se eu também estou vivendo algo parecido? Entonces viene la pregunta, ¿cómo le puedo ayudar si yo mismo necesito de apoyo? Lembremos que o aconselhamento é pastoral e ele é debaixo da graça de Deus. Tenemos que acordar que la consejería es pastoral y está bajo la gracia de Dios. Muitas vezes nós podemos ajudar uma pessoa. Muchas veces podemos ayudar a una persona. E em meio à ajuda, nos abrir para sermos ajudados. Y mientras estamos ayudando a la persona, también aperturamos nuestro corazón y recibimos ayuda. Por isso que não é necessário que nós experimentemos tudo na vida para aconselhar uma pessoa. Por esto, no es necesario que podamos experimentar todo en la vida para brindarle un consejo a una persona. Mas, se estamos debaixo da graça de Deus, se temos os valores do Evangelho, e se realmente Deus nos chama para esse ministério, pero si estamos bajo la gracia de Dios, si Dios nos llama realmente para este ministerio, precisamos dizer sim. Necesitamos decir sí, acá estoy. Diante disso, vou dar um outro exemplo. Delante de eso, te voy a brindar un otro ejemplo. Por exemplo, especialmente líderes e pastoras jovens. Por ejemplo, líderes, pastores y pastoras jóvenes. Às vezes, na comunidade, você tem muitas pessoas que são bem mais velhas que você. Muchas veces, adentro de la comunidad, hay personas mayores que los jóvenes, ¿no? E às vezes a pessoa pode dizer, mas você é muito jovem, você não sabe o que é isso. Y quizás este mayor va a decir, tú no puedes aconsejarme, tú eres chibolo, pe. Porém, você precisa lembrar a vocação que Deus te deu. Deus te chamou para cuidar de pessoas. Sin embargo, tú tienes que acordar que Dios te ha llamado para cuidar de personas. Independente da idade. Independente de su edad. Porque senão, se você tivesse que ter experimentado tudo que uma pessoa experimentou, entonces, si fuera así, tú tendrías que experimentar todo lo que una persona tendría que experimentar para brindarle una consejería. Por exemplo, se você foi aconselhar uma pessoa com depressão, você deveria ficar em depressão também. Por ejemplo, si tú vas a aconsejar a una persona, brindarle consejería a una persona que está con depresión, supuestamente tú también tendrías que tener pasado por la depresión, logrado salir para ayudar a esa persona. Então, isso é um exemplo da vocação de como que nós olhamos a outra pessoa. Então, isso é um exemplo da vocação de como miramos ao outro. E como as pessoas nos olham também. E como as pessoas também nos miram a nós. Uma outra parte dessa questão dos sentidos está na escuta, como a gente tem falado.